Cuidados com o seu fone intra-auricular. Fala galera do canal André Carioca. Hoje eu vou falar aqui sobre cuidados que você deve ter com fone de ouvido. De preferência, né? Na verdade, eu vou focar aqui nos fones intra-auriculares. Tá ok? Bom, seguinte. Antes de tudo isso, eu quero lembrar você que ainda tá rolando, tá? Ainda tá rolando o sorteio do aparelho de pressão falante. E se você quiser concorrer a ele, basta você, né, se inscrever no canal, primeiramente, e lá no vídeo do review do aparelho de pressão, curtir o vídeo, comentar eu quero e compartilhar os vídeos aqui do canal. Por quê? Quando a gente chegar a 500 inscritos, esse aparelho vai ser sorteado, correto? E ainda vou dizer o seguinte para você, tá? Segundo recadinho, eu dou aula de informática e ensino também a manusear o celular, tanto pessoas que perderam a visão recentemente ou não. E qualquer coisa, só entrar em contato no Zap que tá aí na descrição do vídeo, correto? Bom, os fones de ouvido intra-auriculares, eles causam uma certa polêmica. Algumas pessoas falam: ah, tem perigo de usar, não tem perigo de usar, ai, esses vão destruir meu ouvido, eles vão tampar meu ouvido, eles vão. Tá, bom. Certo que algumas pessoas não gostam da sensação de algo vedando o seu canal auditivo. Existem alguns fones intra-auriculares que você, se não estiver ouvindo música, você nem lembra que está com ele, mas não é o padrão, tá? Então, eu vou passar aqui alguns cuidados, algumas coisas que você precisa ter em mente, tá? A primeira coisa, gente, eu já falei isso num outro vídeo e vou repetir. Eu acho que é uma das principais. Fone ser intra-auricular não significa que você tem que apertar ele e atochar o máximo que você conseguir dentro do seu canal auditivo, tá? Duas coisas aqui eu já falei e vou repetir. A primeira é essa. Eles têm que vedar o seu canal auditivo. Sentiu que ele deu uma isolada no seu ruído externo, né? Isso quando ele está em modo normal. Conseguiu sentir todos os detalhes da música? Eu vou botar o grave como referência, tá? Conseguiu sentir o grave do fone? Correto. Encaixou? Está confortável no seu ouvido, né? Está essa é a posição correta do fone. Incomodou? Tá machucando? Tá apertando? Tem uma parte batendo no seu. Então aí, ó, ou a posição desse fone tá errada, que muito provavelmente é isso que está acontecendo, ou você escolheu o seu fone errado. Volta lá naqueles dois vídeos que eu fiz de como escolher um bom fone de ouvido, onde eu falo que o conforto, tá, é uma das coisas que são primordiais para você escolher um bom fone de ouvido, tá? É... E eu tô falando isso porque normalmente o que que acontece? Por que que eu tô falando isso? A gente que é cego, normalmente a gente não vê. Os caras falam, às vezes num review, na caixa do fone vem um exemplo da forma do encaixe de uma pessoa usando, vem uma foto. Ou nos reviews o cara fala, normalmente a JBL recomenda, ou a QCY recomenda que encaixe assim, né? E a gente não tá vendo esse assim. Então, é,
você tem que prestar atenção na questão do microfone, tá? O mais apontado possível para sua boca e esses detalhes que eu tô te falando para você achar. Pegou, tirou o fone da caixa? São essas dicas que você tem para achar a posição do fone de ouvido. É a posição que ele vai encaixar, vedar o seu canal auditivo sem você forçar. Essa é a posição do fone, tá? Essa. Alguns são em pé, alguns são mais deitados, enfim. Aí você tem que ir ajustando lá e vendo, tá bom? Sentindo como é que o fone está na tua orelha. Então a primeira é a forma de usar, né? E a segunda coisa que eu também já falei e vou repetir é o volume. O bom fone e o intra-auricular principalmente, ele tem essa peculiaridade de você não precisar aumentar o volume excessivamente para você ouvir o som, tá? Com detalhes. O meu QCY aqui, o HT05, eu uso mais ou menos 40% do volume dele, 30 no máximo, né? Até 60, 50, 60 pode ser ainda aceitável, mas cara, usa o volume mínimo suficiente para você ouvir todos os detalhes da música, ouvir a batida, ouvir tudo que você precisa. Usa só o volume suficiente. Mesma coisa se você for usar o modo transparência. Se o seu fone tiver e você for usar o modo transparência, cara, alguns você consegue regular o volume do modo transparência. O QCY-HT05 é um deles. Cara, não tem necessidade de você colocar em 100% e ouvir como se as pessoas estivessem gritando no seu ouvido, cara. Não é legal, não é saudável. Deixa ele nos 60% que ele recomenda, tá? Não, não inventa moda, não. É, outra coisa, é, períodos de utilização de fone de ouvido intra-auricular. Cara, assim, se você trabalha com esse tipo de fone, o que eu não te recomendo fazer, mas sei lá, de repente você gosta de escutar uma música e só tem dinheiro para comprar um fone e você precisa vender um para comprar o outro, vulgo eu, tá? Vulgo eu. Eu não estou conseguindo ainda testar fone no canal por causa disso. Eu preciso comprar fone para testar e eu preciso vender o meu para comprar fone. O HT05. Qual a situação, gente? Né? Bom, então, pior que assim, eu adoro esse fone, mas não tem jeito, cara. Pra conseguir seguir com o canal é assim que vamos ter que fazer, né? Bom, caso é o seguinte, nosso ouvido ele produz cera, tá? Isso todo mundo sabe. O nosso ouvido também ele funciona de uma forma autolimpante, ou seja, a cera que é produzida pelo pelo ouvido, o próprio ouvido dá um jeito de expulsar ela, né? Tanto que por isso não é recomendável que a gente utilize cotonete, que a gente utilize nada disso, limpe só por fora e, se necessário, se acontecer alguma coisa, você ir num otorrino, porque a ideia é que o próprio ouvido jogue essa cera para fora, né? Como o fone intra-auricular está dentro do ouvido, tá? Ele não está dentro do ouvido, mas está vedando o seu canal auditivo, ele funciona como algo que está ali impedindo que aquela cera saia, tá? O que que acontece? É interessante que você, a cada uma hora, né, que você utilize o fone, você fique uns 10, de 10 a 15 minutos sem usar, descansa o ouvido. Para quê? Para poder deixar aquela cera sair. Depois você usa de novo o fone, tá?
vai intercalando, né? Pode ser meia hora, de 5 a 10 minutos, mas uma hora, 10 a 15 minutos, tá? É legal que você faça essa intercalação. Porque vamos supor que você trabalhe 8 horas direto, né? Você vai usar um fone todo dia, 4 5 horas direto, né? Vai ser muito tempo com algo no seu ouvido impedindo que aquela cera saia. Então o que vai acontecer? Aquela cera vai acumular, vai endurecer e aí ela não vai conseguir sair e aí você vai ter que ir num otorrino realmente para tirar, tá? Então é interessante que você use com parcimônia, né? Nesse sentido. E obviamente, como ele impede que a cera saia do seu ouvido enquanto você está no ouvido, é possível que cera fique nele. Então é interessante que você limpe periodicamente os seus fones, tá? Limpa as borrachinhas do intra-auricular, tira aquelas borrachinhas, limpa ali por dentro também, tá? Com um papelzinho com um pouquinho de álcool só ali na parte do fone também, dá uma limpada de vez em quando, faz bem, tá? Até para evitar uma infecção de ouvido, alguma coisa assim, é bom que você periodicamente limpe seu fone. E como você nunca sabe se as pessoas têm esse mesmo cuidado que você, quando você comprar um fone intra-auricular que é usado, tá? Joga as borrachinhas que vieram fora, tá? Compra outras. Borrachinha é barata, você encontra por aí, né? Claro, você tem que tomar cuidado para comprar borrachinha compatível com o seu fone. Mas, cara, até banquinha de camelô tem borrachinha, tá? Mas procura comprar as borrachinhas de mais qualidade e tal. A gente nunca... Porque a borrachinha original do fone, a maioria deles você não encontra para comprar mesmo, né? É interessante que eles vendem os fones e você vai, por exemplo, entra na QCY, né? A borrachinha original que vem com HT05, por exemplo, com T13, que aliás é o mesmo tipo de borrachinha do HT05, do T13, do T10, do T1C, tá? A borrachinha é a mesma, tá? Só que você entra no site da QCY, tanto dentro da QCY Brasil ou na AliExpress lá na QCY Store, você não vai achar a borrachinha vendida pela loja da QCY. Você vai achar de outras lojas compatível, mas você não acha a original, tá? Mas dá uma verificada, vê se o material é de qualidade na hora que você está comprando e troca as borrachinhas, né? Se for aquelas borrachinhas muito molenga que tu sabe que vai, já procura outras melhores, que vai estourar rapidinho, compra outras melhores, mas não usa a borrachinha que te venderam, porque essa borrachinha passou no ouvido de alguém, tá? E vamos combinar, é algo nojento, né? Passou lá no canal auditivo de alguém e tal, que vem pro seu. E você não sabe o tipo de borrachinha que essa pessoa usava. A menos que você veja que a borrachinha tá lacrada, tipo assim, o fone veio com uma borrachinha. Ah, ainda tem mais duas que são que estão lacradas. Aí você joga fora só que estava no fone e reaproveita as outras duas. Mas do contrário, joga tudo fora, cara. Se você não tem certeza, né? Até porque pode acontecer também das duas que são lacradas não sejam para o teu tamanho de ouvido, né? Que tem que testar isso também, tá? Você tem que testar as borrachinhas para ver qual que fica melhor em você. Normalmente a média, na maioria dos ouvidos, ela funciona, mas
Tem gente que tem um canal auditivo um pouco menor, aí tem que usar a pequena. Tem gente que tem orelhão, tem que usar a grande, tipo eu assim. Hum. Mas muitas das vezes a média já me atende, tá? Já consegue me atender. Enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E até a próxima.